esse relatório apresentado ontem pelo senador Ângelo Coronel e que pode ser votado na semana que vem, ele, inclusive, criaria outros grandes problemas, né? E aí, para continuar falando de uma parte do projeto que era vista com bons olhos, né, quando o projeto foi protocolado no Senado pelo senador Alessandro Vieira, a gente vai chamar então o Jonas Valente, que é pesquisador do LAPCON da UNB. Olá, Marina. Boa tarde a todas e todos da coalizão e que estão nos acompanhando. O Laboratório de Políticas de Comunicação da UNB é um dos centros de pesquisa e investigação acadêmica que fazem parte da coalizão. E quero retomar aqui, para quem entrou depois, para se atentar para a gravidade do que nós estamos vendo, né? Ou seja, a gente está tentando aqui explicar uma situação em que um pretenso projeto de combate às fake news foi totalmente desfigurado e reconfigurado para se tornar um projeto de espionagem massiva, ou seja, de vigilância sobre as pessoas, obrigando as pessoas a darem uma série de dados e colocar esses dados sobre as plataformas que a gente sabe que exploram essas informações das pessoas para prestar serviços, para veicular anúncios e questões como essa. E, por outro lado, como acabou de colocar o Chico, traz um monte de criminalizações. Então, esse projeto não está mais falando efetivamente de um combate às chamadas fake news, à desinformação. E como introduziu a Marina, né, se por um lado esse relatório piorou absurdamente, se ele pode ser a pior lei sobre discurso online do mundo, é isso que está se falando agora, nenhum país do mundo adotou uma lei como o Brasil pode adotar se aprovar esse projeto, né? Porque em um ou outro país há questões de você criminalizar uma ou outra prática. Esse rol de criminalização, esse rol de vigilantismo não há em nenhum outro país do mundo. Então é muito importante a gente entender que isso não tem a ver só com quem pesquisa internet, com acadêmicos, com entidades de defesa de direitos. Isso tem a ver com cada uma e cada um que usa a internet no seu cotidiano, né? Cada uma e cada um que vai ser tratado como um possível criminoso, que vai ter que entregar a sua vida inteira para poder simplesmente utilizar a internet. E quando a gente faz esse debate, muitas vezes alguns partidários da lei falam o seguinte: mas tudo bem, então não é para fazer nada? É isso que vocês estão dizendo? E o que a coalizão e várias entidades que fazem parte dela sempre colocam é: não, a coalizão não está junto daqueles que não querem nenhum tipo de regulação, porque há segmentos da sociedade que não querem discutir regulação. Na avaliação da coalizão, o projeto inicial, lá do senador Alessandro, na sua emenda substitutiva global, incorporou dois aspectos fundamentais: aspectos de transparência e daquilo que a gente chama de devido processo, que eu vou explicar daqui a pouco. Por que isso é importante? Porque as plataformas já detêm um poder gigantesco sobre nós, né? Ou seja, a gente entra, entrega todos os dados. As plataformas sabem o que a gente faz. O Facebook rastreia, inclusive, quem nem tem conta de Facebook, utilizando dispositivos que monitoram a navegação das pessoas. Então, a gente tem um desequilíbrio tremendo entre um grande poder das plataformas e um pequeno poder dos usuários, que funciona quase numa lógica de chantagem. Se você não aceitar fornecer aquela série de dados e jogar conforme as regras dos termos de uso, você não pode usar. E aí, se você não pode usar o Facebook, se você não pode usar o Instagram, se você não pode usar o WhatsApp ou o Google e assim por diante, você fica com prejuízos, né? A gente está vendo agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, como educação, organização do trabalho, interação entre familiares, tudo isso está passando pelas plataformas. Então, você simplesmente dizer não, você tem um prejuízo muito grande. Então, o que seria possível? Uma vez que a gente acaba sendo
dragado, né, para esse ambiente das grandes plataformas, para equilibrar o jogo, é fundamental, em primeiro lugar, que essas plataformas sejam transparentes. Então, se elas já definem as regras pelas quais a gente pode publicar alguma coisa ou compartilhar alguma coisa, ou o que pode ou o que não pode, é fundamental que os cidadãos conheçam o que está sendo feito, ou seja, quais são as regras, o que uma pessoa pode ter de sanção e quais são as sanções que as plataformas aplicam em relação a essas regras, aquilo que a gente chama de moderação de conteúdo, né? Ou seja, quando uma plataforma, por exemplo, diz você não pode publicar determinado conteúdo. Quando uma pessoa publica, a plataforma pode adotar uma sanção, né? A gente precisa conhecer o que está sendo feito de fato, e é isso que a gente chama de medida de transparência, para que os cidadãos possam ter uma relação mais empoderada, mas que também para que os atores políticos, para que as instituições possam denunciar abusos e as autoridades possam fiscalizar. E aí eu dialogo aqui com a fala do Chico, quando ele lembra que a gente já tem vários tipos na legislação coibindo fake news. Na legislação eleitoral nós temos 2 tipos, né, de mensagens e conteúdos sabidamente inverídicos e de denunciação caluniosa. Nós temos os crimes contra a honra. Então, quando os parlamentares dizem que não querem mais ser atacados, eles podem facilmente recorrer aos crimes contra a honra para se defender e para processar quem está promovendo esse tipo de ofensiva contra eles. Agora, para que a justiça consiga cumprir o seu papel, as plataformas precisam ser transparentes, né? Porque hoje a gente não sabe como que funciona, quantas medidas são tomadas, qual é a justificativa das medidas que são tomadas. Muitas vezes um cidadão tem um post que é derrubado ou que é sancionado e não sabe nem o que aconteceu e por quê. E a gente precisa disso para que a liberdade de expressão seja respeitada, para que as pessoas possam, inclusive, questionar que qual é o problema, com a escala grande que se tem de tantos conteúdos. Essas plataformas têm uma demanda muito grande e acabam jogando a análise desses conteúdos para sistemas automatizados, por exemplo, né? E o que faz o relatório? Ele reduz essas obrigações de transparência que já tinham melhorado enormemente no substitutivo global do autor do projeto, o senador Alessandro, para uma coisa extremamente genérica. Relatórios trimestrais que coloquem as medidas de moderação de conteúdo. Então, o projeto tira a parte boa que ele tinha, ou seja, o relatório tira o que se tinha de bom no projeto. E ele também piora as regras de transparência para impulsionamento. E isso é fundamental, por exemplo, no debate eleitoral, que a gente precisa saber quem está pagando pela publicidade que se faz. Por exemplo, a gente precisa fiscalizar os candidatos, né? O que os candidatos estão fazendo? A versão anterior, ela previa como se fosse uma biblioteca de anúncios, para que cada eleitor possa chegar ali naquele candidato e ver que anúncio que esse candidato está fazendo. Isso é muito importante, porque senão as plataformas permitem que os candidatos sejam candidatos de várias caras. Então, eu mando uma mensagem para um público que gosta mais de determinada coisa. Eu falo para os católicos de um jeito, para os evangélicos de outro, para as religiões de matriz africana de outro, e ninguém sabe o que esse candidato está fazendo. Então, a gente precisa dessas medidas de transparência também sobre a publicidade e sobre os anúncios, porque é aí, inclusive, que entram os aspectos de quem financia a campanha de desinformação, e é isso que a gente está vendo nas investigações em curso. Por fim, eu queria destacar aqui que aquilo que a gente chama de devido processo. Ou seja, como eu pontuei, essas plataformas têm um volume gigantesco de conteúdos para analisar. E muitas vezes essa análise dela acaba tendo como conclusão uma sanção, a remoção de um conteúdo, a suspensão de uma conta, e isso atinge a nossa liberdade de expressão. Porque nem tudo é 880, né? Ou seja, uma vez aí, exatamente pelo fato das plataformas não poderem analisar no limite tudo isso, por terem sistemas automatizados que
você vai ter uma capacidade de erro gigantesca. Agora, durante a pandemia, as próprias plataformas admitiram que, com todo o teletrabalho, elas podiam estar suscetíveis a erros, no momento em que a desinformação custou e continua custando a vida das pessoas. Então, a gente não pode deixar de ter mecanismos para que uma pessoa, no momento que ela tem um conteúdo sancionado ou analisado ou uma conta suspensa, que ela possa ser primeiro notificada, que haja uma justificativa em relação a isso, que ela possa recorrer de maneira efetiva. E o relatório do senador Ângelo Coronel reduz essas obrigações para algo totalmente genérico. É só que se garanta o direito de defesa, né? Então, para concluir, eu queria destacar aqui que, mais uma vez, tanto a defesa da coalizão de direitos na rede como a versão anterior do texto já traziam procedimentos mais detalhados, porque a gente não pode, como já foi dito aqui várias vezes, sob o pretexto de combater fake news, sob o pretexto de combater conteúdos prejudiciais, a gente atacar a liberdade de expressão do usuário. Então, eu concluo aqui para passar para os próximos debatedores, reforçando quem nos acompanha nessa live, leiam a nota explicativa que está no site da Coalizão Direitos na Rede. Esse projeto tem perspectiva de ser votado daqui a dias na semana que vem e ele vai ter um impacto dramático para as liberdades na internet.